O que é o espírito samurai? E mais, como você pode invocá-lo, trazê-lo para combater a pandemia que está assolando o nosso país? Olá, eu sou Cássio Mendes, do canal Energia do Bem, e agora nós vamos ver como combater essa pandemia com esse espírito grandioso do samurai. Quem eram os samurais? No Japão antigo, num momento de muita guerra, de muita luta entre partes do Japão, que separavam, digamos, entre tribos, eram obrigados a treinar os mais fortes de suas tribos para lutar entre elas. Mas essa luta, ela tinha um sentido. O sentido era lutar para não lutar mais. Esse sentido era passado para esses membros dessas tribos que treinavam desde criança, desde pequenos, ao seu corpo, ao extremo, levando a treinamentos físicos e de lutas de artes marciais ao extremo do que o ser humano poderia aguentar. E além disso, o treinamento também era feito na parte psicológica, para que a pessoa conseguisse entender que ela conseguiria trazer uma força maior para o seu corpo com a direção que seria a da ética, a da moral e a dos bons costumes do local. E também, durante esse tempo, era se pensado muito essa ética e bons costumes, que eles se contrariavam aos reis da antiguidade. Então, muitos das tribos, cada uma dessas tribos, teriam a sua equipe, digamos, de samurais que eram separadas da sociedade num todo, como elas viviam, para esse treinamento super pesado. Então, o que acontecia durante esse tempo do Japão de tanta luta? As ideias de um imperador, o rei do Japão, eles passavam por mudanças, por alterações, querendo impor uma certa modernidade e deixando para trás os costumes. E essas tribos, como o Japão era um local extenso, digamos assim, o Japão não é um país tão grande, mas ele é bem comprido. Então o que acontece é que existiam vários tribos nessa extensão do Japão, que eles se chocavam entre eles por essas ideologias que convergiam entre elas. Então o que acontecia? Acontecia uma luta entre tribos para a conquista de um Japão, para se passar a paz. Vocês sabem o que é isso? Isso seria o símbolo de que o amor, o ser humano em amor, iria parar a força de uma força contrária que viesse para bater e entrar em sua tribo. Então essa força que iria vir para entrar em sua tribo iria ser parada com o amor. Ou seja, esse espírito do samurai seria esse amor de um ser que, por amor à sua tribo, por amor aos seus costumes, ele iria utilizar de toda a sua força para parar essa outra força de raiva, de conquista, com uma força de amor. Por isso que vocês veem muitos filmes em artes marciais usando esse símbolo de o amor pararia a guerra, pararia a força. Então esses samurais iriam treinar tanto a sua parte física como a sua parte mental para entender da técnica e dos bons costumes. Mas o Japão, ele veio de uma cultura que ela puxa do budismo junto com o Tao e que se juntou ao Zen budismo, que é essa religião, não podemos dizer predominante no Japão, porque não é mais seguida por muitos, mas é respeitada e entendida por todos no Japão. Essa força que veio, ela já veio junto também com a estrutura e com a forma da meditação. A meditação não é só uma forma de pensar, é uma forma de se conectar com o mundo espiritual, de certa forma. Nesse treinamento que os samurais se passavam, que eles começavam desde criança,
levando o seu corpo e a parte mental ao extremo do que o ser humano pode aguentar, eles aprendiam também a meditar. E nessa meditação, eles conseguiam subir o seu espírito para um degrau mais alto. Eles faziam viagem astral, tá? Desde aquele tempo já faziam essa viagem astral e já conseguiam vislumbrar a próxima etapa, como seria o depois. Então, isso trazia uma força ainda maior para eles lutarem pelo bem, que seria esse lado, que seria o amor, lutando contra o que seria o errado. Mas a gente sabe bem que quando quando duas tribos lutavam, ou quando uma tribo lutava contra um imperador, na verdade existiam pontos bons e ruins entre os dois lados. Então, por isso, o simbolismo foi mudado por essa estrutura Zen, por essa estrutura do budismo que foi introduzida no Japão, fazendo as duas mãos juntas, ou seja, o amor só irá conseguir parar com o amor e não com a luta. Mas esse símbolo foi um símbolo passado durante anos e anos nessa estrutura, nesse pensamento de luta do samurai. Como o samurai também ele tinha essa intenção de se conectar com o seu eu superior e ele conseguia esse contato, ele conseguia muitas vezes ter uma visão remota do que aconteceria e o que passaria no futuro, o que passou e ele não conseguiu ver no passado, e ele conseguia transportar também o seu próprio espírito para outros locais que não era onde estava no seu corpo. Então, deixando ele extremamente perigoso, mas conectado junto com esse amor. Esse perigo ele não passava. Ou seja, ele lutava contra o seu adversário de uma forma não só aqui na Terra, mas de uma forma espiritual também. Ou seja, o negativo, digamos o inferno e o céu, eles lutavam pelo céu com toda a força que eles conseguiam juntar do seu corpo e sua mente contra o errado, contra a tirania, contra a força do que seria, no caso, o lado do diabo ou o lado contrário a essas atitudes corretas, ao seguir de uma forma em paz, uma forma amorosa e que não houvesse mais guerra. Então era tido o ser humano como aprender a criar essa força grande interior, juntando com o seu pensamento, juntando com o seu cérebro, em conexão com o seu eu superior, junto com o mundo superior, esse mundo além do que a gente consegue ver. Isso seria trazer espírito de samurai para os dias atuais. Um ser humano extremamente forte, que ele tem conhecimento do que é o certo, do que tem que ser feito, que tem uma ética acima do normal, um respeito acima do normal, e entendendo que quem vai vencer vai ser o amor. Usar todas essas técnicas com muito amor e conseguir ter a força necessária que venha do mundo espiritual para trazer essa força do mundo espiritual, do bem e do amor, para conseguir ultrapassar as barreiras e enfrentar qualquer imperador ou doença ou qualquer mal que possa chegar perto de você. Porque você se torna um ser tão forte quando você se junta com o seu espírito que nada pode passar por você. E mesmo que passe, você já tem a noção, já tem o entendimento e o conhecimento desse mundo superior, que você poderá padecer com esse corpo, mas você sabe que você nunca irá morrer. A vida continua. Então é importante que não tenha-se o medo de enfrentar os problemas.
Os problemas do dia a dia, eles podem ser vencidos. E não é necessário o medo. Mas o medo, quando ele vem em você e você está ciente de que ele existe, mas que você tem uma força interior que você pode pará-lo. E essa força se chama amor. O amor incondicional e a certeza da ética e dos bons costumes vão fazer o seu espírito estar contigo, Deus estar contigo, o mundo espiritual torcendo e esperando essa sua reação de não ter mais medo e enfrentá-lo, e empurrá-lo de lado, porque a sua força é muito maior e pode bater qualquer problema. E mesmo que não consiga vencer o problema, você sabe que ele continuará, perdurará em seu espírito. Esse espírito a gente chama de espírito samurai. E isso tudo tem uma decorrência muito grande. Se você puxar essa força de dentro, criá-la, treinar o seu corpo, treinar o seu espírito, treinar a sua mente, você vai ver que nada irá conseguir passar essas barreiras. A barreira do seu espírito. Então vamos buscar trazer essa força, esse espírito samurai para dentro de cada um de vocês, para que juntos possamos ultrapassar o medo e essa barreira dessa pandemia que está deixando todo mundo enjaulado, todo mundo fechado e não está conseguindo passar isso. O tempo é necessário, o cuidado é necessário, mas também a coragem de passar essas barreiras e saber que você não vai perecer e mesmo que isso aconteça, a vida continua. Eu sou Cássio Mendes, do canal Energia do Bem, e eu desejo toda a energia do bem para todos e muita força, muito amor, e nós vamos vencer. Obrigado.